Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a Europa do século XVII, mais precisamente a Revolução Científica, René Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton, Galileu Galilei, o próprio John Locke, e a Guerra dos 30 Anos, que envolveu as nações europeias de 1618 a 1648. Antes, porém, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, interaja com as suas videoaulas. A Revolução Científica do século XVII, na verdade, é uma continuação do Renascimento Científico do século XVI. É a busca da razão, do pensar, do racionalismo para explicar os fenômenos naturais, se afastando cada vez mais das explicações mitológicas, teológicas, vinculados principalmente à Igreja Católica. Nesse contexto, o pai do racionalismo é o René Descartes. Penso, logo existo, que vai desenvolver um método dedutivo, matemático. Ele, através do discurso sobre o método de 1637, vai expor o seu pensamento. Outros pensadores, outros cientistas que se destacaram nesse contexto do século XVII é o próprio Francis Bacon, do método indutivo. Uma das características do pensamento do Francis Bacon é justamente o empirismo, a observação, enfatizando principalmente o método indutivo. Nós temos o Galileu Galilei, que vai confirmar a teoria do Copérnico, a teoria heliocêntrica, que vai negar os seus estudos diante do Tribunal do Santo Ofício para não ser morto pelo Tribunal da Inquisição. E aí nós temos uma prisão domiciliar imposta ao Galileu Galilei, que é considerado o pai da física moderna. Outro grande físico que se desenvolve, se destaca no século XVII, é o Isaac Newton, das leis de Newton. A lei da inércia, a força, que é a primeira lei, a segunda lei, que é a força resultante, que atua sobre um corpo, é o resultado da sua massa é o resultado do produto da sua massa pela aceleração, e a terceira lei é a lei da ação e reação. É importante nós destacarmos que a Revolução Científica, que moveu todas as áreas do conhecimento, vinculando principalmente a razão, ao raciocínio, ao conhecimento, que vem através do raciocínio, se desvinculando das explicações teológicas, é uma continuação do renascimento científico. Certo? É o que nós chamamos, dentro da historiografia, de Revolução Científica. No início do século XVII, nós temos a luta hegemônica no continente europeu, marcada pela Inglaterra e Holanda, que se destacam com a força marítima. A França, que tem um poderoso exército. A Espanha, que controla Portugal desde 1580 até 1640, com a união das coroas ibéricas, da dinastia Habsburgo. E nós temos os Habsburgo na Áustria originalmente. No Oriente, nós temos o Império Turco-Otomano, que tem a sua expansão marcada pela região balcânica, pela Grécia, e ameaça territórios do Sacro Império Romano-Germânico. Em 1618, a dinastia Habsburgo austríaca tenta impor aos príncipes protestantes do Sacro Império o catolicismo. Forma-se a Liga Evangélica e tu tens o início da Guerra dos 30 Anos. Qual é a importância da Guerra dos 30 Anos? Nós temos uma concepção religiosa, uma discussão, uma tentativa de implantação do catolicismo pelos austríacos, mas necessariamente nós temos que compreender
a dinastia Habsburgo, que já estava na Espanha. França, Inglaterra e Holanda, de diferentes religiões, tentam impedir esse avanço Habsburgo. E nesse contexto envolve-se a Dinamarca, que é derrotada pelo Sacro Império Romano Germânico em 1629, disputa regiões ao norte do Sacro Império. A Suécia, que também é derrotada em 1632, e aí junta-se holandeses, ingleses e franceses, declaram guerra à Espanha, a Habsburgo, e invade o Sacro Império, causando, de certa forma, a derrota dos Habsburgo. Em 1648 é assinado o Tratado de Westfália, que é, de certa forma, uma tentativa de organização política do mapa europeu ocidental. Essa que é a importância da Guerra dos 30 Anos, é a organização política do mapa europeu. E dentro desse contexto, a Espanha reconhece a independência da Holanda, que havia proclamado a sua independência em 1581, no início da União Ibérica. A França anexa a Alsácia e Lorena, que pertence ao Sacro Império Romano Germânico. Tudo isso pelo Tratado de Westfália. Observem essa questão da Alsácia e Lorena. Pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, anexado pela França. Lá em 1871, quando tem a unificação da Alemanha, o segundo Reich alemão, tu tens os alemães anexando a Alsácia e Lorena da França, que vai desenvolver o revanchismo francês contra a Alemanha. Isso nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Concluída a Primeira Guerra, derrotada a Alemanha, a Tríplice Aliança, o Tratado de Versalhes faz com que os alemães devolvam a Alsácia e Lorena para a França. Mas nós temos que compreender que em 1648, o Tratado de Westfália, que pôs fim à Guerra dos 30 Anos, faz com que a França anexa a Alsácia e Lorena do Sacro Império Romano Germânico. E assim organize o mapa político da Europa, lá na metade do século XVII. Obrigado pela atenção de vocês, até uma próxima videoaula.